para a próxima transformação isocórica. Bom, agora fica um pouco mais fácil, né? Já foi, era PVT, já foi T, foi P, agora só falta V. Então, puta que pariu. Tá ficando douradinho. Nossa, esse cheiro tá muito foda. Até esqueci aqui. Isocórica, é volume constante. Eu desconcentrei aqui, cara. Então, usando mais uma vez a lei de Charles, a gente tem que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Rearranjando isso, P sobre T é uma constante. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, basta passar o T multiplicando e vamos ter que P é uma constante vezes T. Ou seja, no gráfico P por T, que eu vou fazer aqui, essa curva é uma linha reta. Tá bom? E agora sim a gente pode sair da origem sem problemas. Isso porque, bom, já vou considerar aqui que a gente está em Kelvin. Se a gente está no zero absoluto, não temos mais agitação térmica. Sem agitação, não tem mais colisão desse gás com as paredes. E é justamente a colisão do gás com as paredes que gera a pressão que a gente vê. Então, se você cessa o movimento dessas moléculas, você não vai ter mais pressão, tá bom? Mas o que importa para a gente mesmo... Mentira, não que isso não importe, né? Mas o mais importante é o diagrama PV. E aqui eu vou fazer uma transformação a volume constante. Então, vou desenhar já duas isotermas de novo. Não comentei na isoterma, mas ela nunca vai tocar também o eixo V, tá? Quer dizer que a gente não vai ter P igual a zero. Teríamos num regime desse, do zero absoluto, mas a gente nunca vai chegar nesse ponto. Da mesma forma que a gente não vai tocar o eixo P, prolongando aqui para cima, porque aí teríamos um volume igual a zero. Também a gente vai fugir do zero absoluto. Então não pode tocar nenhum eixo. E a gente vai sair de um estado, por exemplo, que está aqui. Eu fiz em preto, vou fazer em preto aqui também. Pode ser esse. E aí ele tem um V0. E vai continuar com V0, né? Ele vai com V constante, então vamos continuar aqui no mesmo V, até chegar aqui. Nesse ponto, a gente tinha um P0. E agora temos um P1. Aqui é T0 e aqui é T1. Então, saímos de um estado que é P0, V0, T0 e vamos para um estado que é P1, V0, ou V1, se você quiser chamar, mas é a mesma coisa, e T1. Beleza? Se for para cima assim, a pressão aumenta. Se for para baixo, a pressão diminui. Mas não é expansão e nem compressão, porque de nenhuma maneira o volume aumentou ou diminuiu, né? É uma transformação isocórica. Que também pode ser chamada de isométrica, eu vou escrever, que é volume constante. E como eu disse, a pressão aumenta linearmente com a temperatura. Então, se for nesse sentido da minha setinha aqui, de P0 para P1 maior, dá para ver que também aumentou umas 3 vezes, né? P0 é esse tamanho aqui. P1 é tudo isso aqui, aumentou umas 3 vezes. Então, a temperatura também aumentou 3 vezes. E a gente sabe que T1 é mais alto do que T0, porque está mais afastado da origem. Tá bom? Que mais? Sim. Deixa eu escrever também. Também podemos... Melhor, também conhecida, essa transformação também é conhecida. Nossa, isso aqui é um E e isso aqui é um C. Como isométrica. E esse nome, apesar de ser menos comum, ele é mais intuitivo, porque você vê o metro aqui, e aí o volume é metro cúbico, então fica mais fácil de sacar que é uma transformação a volume constante. Beleza? Temos essas 3 transformações básicas. Na próxima aula,
eu ainda vou mostrar uma outra transformação, que é a adiabática. Mas ela é um pouco mais complicada, então eu vou deixar para a próxima aula. Para finalizar essa aula aqui, o que eu vou fazer é uma transformação qualquer. Transformação geral. Nessa transformação geral, eu vou sair de um estado inicial P0, V0, T0, que pode valer o que você quiser. E eu vou para um estado... Aliás, vou usar o 0. Tá bom, pode ser. Vou para PF de final, VF de final e TF de final, tá bom? Eu quero uma equação, que nem eu tenho naquelas equaçõezinhas da lei de Charles, para linkar essas duas. Só que isso aqui não é isobárico, não é isotérmico, não é isonada. Então é um grande desafio. Nível Sebrae. E o que eu vou fazer é ouvir cachorro latindo na hora da explicação. O que eu vou fazer é pegar o contrário de um atalho. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou também fazer um desenho dessa transformação no diagrama PV. Então aqui a gente tem P e aqui a gente tem V. Não ficou muito bom, não ficaram perpendiculares, mas é o que temos para hoje. E aí eu vou fazer mais ou menos assim. É difícil fazer isotérmico. E essa aqui é a temperatura T0. E aí eu vou para essa aqui, ó. Transformação. Temperatura final. Tá bom? O pulo do gato é de P0, V0, T0, eu vou para um estado intermediário. PI, VI, TI. E aí depois eu vou para o estado final. Como todos esses caras, P, V e T, são funções de estado, quer dizer que eles dependem apenas do estado e não do caminho, então não importa qual trajetória nesse diagrama eu escolha, não vai ter diferença nenhuma, no final vai ser a mesma coisa. Mas isso pode me ajudar a calcular. Então, se eu vou parar numa temperatura intermediária, TI, eu vou desenhar aqui também, ó, TI. E eu vou escolher, para começar, uma transformação que é isobárica, e depois eu vou para uma transformação que é isométrica, tá bom? Então a gente vai sair, ó, de um estado inicial, que pode ser esse aqui, estado 0, e aí, vou usar uma isobárica, né? Eu vou, na verdade, começar com ele mais em cima, porque a isobárica, ela é reta aqui, eu acho que não vai pegar. Então, vou dar uma roubadinha aqui, ó. Isso aqui era para ser reto, tá? Pegou aqui, ó. Até que não foi tão ruim. E a gente vai parar aqui, então, não vamos parar. É intermediário, estado intermediário. Aí depois eu vou fazer uma transformação que é isométrica e eu vou parar no estado final, que é o que eu queria. Tá? É esse o caminho que eu vou fazer. Sendo que o caminho de verdade, né, seria esse aqui, ó. Vai direto. Ou fazer uma coisa louca, aí não importa. Como eu disse, o caminho não importa. Mas eu vou usar caminhos que eu sei fazer a conta para chegar. Mas é porque você quis ir ali, se você quisesse ir aqui em cima. Não tem problema, você pode fazer então uma isométrica, depois uma isobárica. A questão é que com essas duas retas você vai para onde você quiser, né? É só você checar o tamanho delas. Então eu vou construir esse caminho usando uma isobárica mais uma isométrica.
métrica ou isocórica. Eu vou colocar isocórica. Tá bom? Vamos olhar primeiro. Nossa, esse cheiro tá muito foda. A isobárica. Estamos saindo, então, do estado inicial 0, onde a gente tem P0, V0 e T0, e vamos para o estado intermediário, PI, VI, TI, tá bom? Se a transformação é isobárica, quer dizer o quê? Pressão constante. Pressão inicial é igual a pressão depois, e aqui é PI. Não quis usar palavra final, que aí parece que vai ser esse PF aqui. Ô, esse cheiro tá... Puta merda. Nossa, pior aula. Vou trabalhar na minha janta. Bom que é a minha janta também. Também dá um calor esse forno ligado. Tá, a gente vai fazer esse caminho aqui então. E aí eu vou usar a lei de Charles que eu mostrei pra vocês, né? V0 sobre T0 é igual a VI sobre TI. Beleza? Suave, né? E eu vou escolher alguém aqui para isolar. Vamos isolar a temperatura. Pode ser a temperatura intermediária, TI. Então ela vai passar multiplicando para... Bom, vou fazer mais um passo. Vai ficar V0 TI, que é igual a VI T0. Na verdade, a gente vai para cá, né? A gente veio assim, ó. Isso aqui tira. E essa seta ficou horrível. Aí. E agora, sim, para a gente isolar TI, basta passar o V0 dividindo. Então, vai ficar TI é igual a T0. Nossa, dei um nó no pescoço. Ai, caralho. TI igual a T0, VI sobre V0. E eu vou guardar essa relação com muito carinho. Agora vamos para outra transformação, que é isocórica. Na isocórica, vamos mudar de cor. Quem é constante é o volume. Então, se eu estou saindo agora do intermediário, que é o PI, VI, TI, e eu estou indo para o PF, VF e o TF, isocórico quer dizer que não vai mudar o volume, né? Então, o volume I é igual ao volume F. Beleza? E aí, usando a lei de Charles, agora vai ser P e T. PI sobre TI é igual a PF sobre TF. Tá acabando aí, bem? Uhum. Opa, tá acabando aqui também. E não é coincidência. Manipulei nada, não. Deixa eu concentrar aqui, bem. Ih, fudeu minhas coisas ali, minhas miçangas. Bom, então eu vou isolar, por exemplo... quem que eu vou isolar aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. A gente tem o TI, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Esse TI, eu vou usar essa expressão aqui. Então, vai caber aqui? Eu acho que vai. Então, esse cara aqui, eu vou jogar assim, ó. E aí vai ficar PI é igual. Eu prefiro abrir ele do outro lado, porque ele não vai estar no denominador. Então, vai ficar o que já estava do outro lado, né? Que é PF sobre TF. E agora eu coloco TI. TI é T0
VI sobre V0. Vou pegar mais uma folha, né? Isso. Mas eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Que é bom que a mesa é grande. Vou fazer assim, que aí vocês ainda continuam vendo a última coisa ali. Assim. Assim. Então, bom, não preciso reescrever, né? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou reorganizar ela agora. Eu tenho PI, que é igual a PF sobre TF, VI sobre V0, e ainda tem um T0 do lado de lá, certo? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para esse lado, vamos ver. O PF, não, vou passar o... Deixa eu ver. Vou passar o V multiplicando, então vai ficar PI, o V vai para cima, V0, e esse T eu vou passar para lá também. Isso, sobre T0. Desse jeito. E aí para cá, a gente vai ficar com... Tinha o PF, tinha o T0, né? Não, T0 eu passei. Tinha o PF, o VI e o TF. Isso. Vou lembrar vocês também, que na folha não está aparecendo. Seguinte, aqui já apareceu. PI é P0. Então, PI é igual a P0. E também tinha condição que o VI é igual ao VF. Usando essas relações, eu vou reescrever aqui o PI e vou colocar P0. E apareceu V0. Aqui já tinha dividido por T0. E aqui o PF está ali. O VI eu vou colocar no lugar VF e vou dividir por TF. Então, reparem como que a magia aconteceu sem ninguém perceber. Eu estou relacionando os estados iniciais, o estado inicial, né, as suas grandezas iniciais, P0, V0, T0, com as finais, PF, VF, TF. Então, o que a gente pode notar é que essa grandeza, PV sobre T, ela é constante, exatamente nos moldes da Lady Charles, para a transformação isobárica, isotérmica, isocórica e blá, blá, blá. Então, a gente pode escrever que PV sobre T é uma certa constante. E agora a gente já está com essas três grandezas na mesma equação. A gente percebe também que se o nosso sistema aumenta, ou seja, o número de partículas aumenta, essa constante aumenta na mesma proporção. Então, a gente pode colocar aqui ainda que PV sobre N, que é o número de mols, vezes a temperatura, também é constante. Então, aqui, N é número de mols. E isso vale para qualquer gás ideal, e diferentemente do que eu tinha dito para vocês sobre P sobre T, é constante nessa transformação aqui. Aí para um outro estado, né, uma outra isotermo, por exemplo, outra isotermo no caso não, P sobre T, V que é constante e isocórica. O valor é diferente e tal, então você não tem um valor fixo, mas aqui a gente tem, porque a gente já colocou todas as grandezas termodinâmicas, P, V e T. Então, como já está todo mundo ali, não tem mais nada para você diferenciar. Uma coisa é você sair de P0, V0 e ir para
P0, V0, T0 e ir para P1, V1, T0 ainda. Você mudou o PV, mas o T é a mesma coisa. E era outra coisa você sair de P0, V0 e T5 e ir para P1, V1, T5. A temperatura importava ali. Aqui nada vai importar porque tudo que importava já está. Então agora essa constante é constante mesmo. E aí a gente pode reescrever essa equação de uma forma mais fácil. PV é igual a uma constante vezes NT. E quem que é essa constante? Porque agora é constante mesmo, é um número. Aí depende, esse número depende de quais unidades de medida você está usando. A gente tem, cadê? Eu tinha escrito aqui. E a gente pode falar que essa constante, ela vale constante R, que é igual a 0,082. Se a gente está usando a pressão em ATM, o volume em litros, o número de mol geralmente vai estar em mol mesmo, né? E a temperatura em Kelvin também a gente nunca vai fugir disso. Afinal de contas, não podemos dividir por zero. E a gente também pode usar, em uma outra unidade de medida, 8,31. E aí a gente colocou a pressão no sistema internacional, então isso aqui vai estar tudo no sistema internacional. A pressão está em Pascal e o volume está em metros cúbicos. E aí então, pressão por volume vai dar unidade de energia. Vai ficar Joule por mol Kelvin. Desse jeito. Então, a gente coloca finalmente nessa equação PV igual a nRT, que é a equação que ficou conhecida como equação de Clapeyron. Acho que era um físico francês. É com K o Clapeyron? Não, é com C. P e Y. Clapeyron. Parece aquela música, né? Clapeyron, Clapeyron. É parecido. Enfim, e essa equação que a gente chama também de lei dos gases ideais, que relaciona essas três variáveis termodinâmicas: P, pressão, V, volume e T, temperatura. Tipicamente, a gente vai, quase nunca usar uma transformação onde o número de mols ele varia. Se isso acontecer, então ele obviamente não é constante, né? Você pode ter um vazamento, por exemplo, ou então o contrário, alguma coisa que está enchendo. E aí o N também varia.